A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres. Uns nascem brancos, outros negros. Uns nascem no país frio, outros em terras quentes. Enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que, quando a gente percebe, já nasceu. Eu nasci índio. Analisando o nosso cotidiano, a sociedade em que vivemos possui uma visão muito preconceituosa e etnocêntrica em relação à cultura indígena. Desde os primórdios, os brancos tentam impor sua cultura sobre a cultura indígena, esquecendo seus hábitos e costumes, tentando inseri-los em uma realidade de que não fazem parte, citando a cultura indígena como uma cultura errada, tornando assim o preconceito uma herança cultural no nosso país. A sociedade é constituída por várias culturas. Por isso, devemos tentar adquirir um olhar relativista em relação a qualquer tipo de cultura, tendo em mente que não existe uma cultura certa ou errada, mas sim culturas diferentes. Uma carta de caminha foi escrita por um europeu, relatando a chegada dos portugueses no Brasil e a sua visão à primeira vista dos povos indígenas. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estima de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Bom, o etnocentrismo, ele nada mais é do que uma postura, né, em que revela visões de mundo, né? O etnocentrismo, ele é uma ideia de que, além de uma postura, né, é uma ideia de que as pessoas enxergam o mundo a partir dos seus valores pessoais, né? E isso deu uma ideia de que a cultura europeia seria, então, uma cultura evoluída e que todas as demais culturas no mundo, ou outros povos, ou outras pessoas, seriam comparadas sistematicamente com a cultura europeia, né? Isso significa dizer o quê? Que a cultura europeia, ou brancos de olhos claros, né, a pessoa de pele clara, enfim, essa ideia de que a cultura europeia ou povos europeus estariam no centro cultural e os demais deveriam ser analisados a partir dos valores da cultura europeia, e isso deu força para que se falassem que os outros que não são parecidos com a cultura europeia ou se diferenciam, né, desses valores eurocêntricos, seriam povos evoluídos, né, selvagens, como era tido os indígenas. Outro trecho da carta de caminha se dirigindo ao rei. Porém, o melhor fruto que nessa terra pode se fazer, me parece que será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. A catequização foi um dos processos mais importantes para a descaracterização da cultura indígena. Ela não atingia só sua religiosidade, mas seu pensamento e sua forma de viver. Isso acabou por influenciar em diversos aspectos para esse povo que são refletidos até hoje. A gente tem o direito de considerar as culturas, né, no caso a cultura indígena, como uma cultura inferior à nossa cultura, né? A gente tem o direito de descaracterizar essas culturas, como a gente vem fazendo, como o homem branco, no caso o homem europeu vem fazendo ao longo do tempo. A gente tem o direito
de achar que o patrimônio histórico, por exemplo, os valores, né, dessas tribos indígenas são inferiores aos nossos, né? Então, questões como essas, né, têm uma resposta quando a gente adota uma via relativista, né, tem uma resposta negativa. A gente não tem precisamente o direito, né, de considerar essas questões, esses valores, essas culturas, enfim, inferiores. São culturas que são diferentes, não por isso são culturas inferiores. Na carta de Pero Magalhães, Gandalf já estava dito: a língua desse gentil, toda pela costa é uma, carece de 3 letras, Silce. Não se acha F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Quando as pessoas pensam nas populações indígenas, quase sempre elas acreditam que para alguém ser índio, que é um termo que eu não gosto, precisa repetir gestos, repetir a tradição, repetir modos, a continuidade da minha ancestralidade não está nos meus gestos e não está no meu adereço, naquilo que eu visto, naquilo que eu uso, mas está sobretudo na formação que eu trago, no jeito como eu consigo me relacionar com o mundo que está em movimento. Então, quando eu penso no meu povo Munduruku, eu estou pensando que esse é a minha gente verdadeira, a gente que eu defendo, a gente que eu pertenço. Quando um chavante pensa em si, ele está pensando do mesmo jeito, a partir do seu ponto de vista, da sua cultura. Quando um gaúcho pensa em si, ele está pensando a partir desse ponto de vista, desse lugar em que ele se encontra. E aí, é claro, ele vai se colocar numa postura de ser talvez superior, talvez de ser melhor, talvez de ter coisas que são mais interessantes. Mas isso vale apenas como ponto de vista, não vale como definição, não vale como juízo de valor e não vale para a gente fazer comparações. Relativizar é importante. Colocar olhares é importante. Impor olhar é violência. Impor olhar é machucar as outras culturas. É fazer com que as outras culturas se sintam menores. E aí, é claro, é um discurso ideológico, é um discurso de poder, de domínio, é um discurso que se inscreve na mente das pessoas como o discurso etnocêntrico. Estudar é algo extremamente importante, não para nos tornar melhores que os outros, mas para nos tornar cada vez mais humanos. É isso que eu espero de vocês. Foi para isso que eu estudei, para ser humano, um humano melhor. Como é por dentro outra pessoa? Quem é o que saberá sonhar? Alma de outrem é outro universo, com quem não há comunicação possível, nem há verdadeiro entendimento. Nada sabemos da alma, senão da nossa. As almas dos outros são olhares, são gestos, são palavras, supondo-se qualquer semelhança do fundo. Entendemo-nos porque nós ignoramos. A vida que se vive é um desentendimento fluido, uma média alegre entre a grandeza que não há felicidade que não pode haver.